sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Te agradecemos por você estar aqui conosco, Senhor, por essa presença, tocando todos aqui, todos que estão unidos aqui, os que estão em casa, tocando a mesma coisa, mudando situações, mudando vidas. Nós te bendizemos por essa misericórdia. Nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, Jesus, o preço que você pagou pela nossa salvação. Deus, nosso Pai, a tua bondade e a tua misericórdia são eternas. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós oferecemos a nossa vida a Ti, Senhor, pelo que você fez por nós. E Espírito Santo, agradecemos você aqui. Te agradecemos, Espírito Santo. Age mais e mais. Queremos conhecer de perto, Jesus. Nós queremos saber realmente quem você é, Jesus. Nós queremos ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Por isso, o Espírito Santo vem, tira as vendas, tira as escamas de todos os nossos olhos, vivifica a palavra nos nossos corações, nos corações de todos, transformando vidas, mudando situações, tirando, Senhor, todo o poder da carne de cada um, para que todos estejam totalmente entregues a Ti. Por isso, juntos nós confessamos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe o seu coração nessa manhã. Te guarde, te livre do mal. Revele a palavra hoje no seu coração. Que você esteja com o coração aberto e preparado, para receber essa palavra, para mudar a sua vida. Porque toda a palavra revelada muda a vida. Por isso que nós precisamos da revelação da palavra, que é o Espírito Santo que traz. Então, o Espírito, cada um tem a sua função. Jesus é a palavra, ele é a vida. O Espírito Santo, ele vem com a revelação. Então, o Espírito Santo, com esta oração em línguas, ela é um dom de revelação. Então, por isso que é importante orar em línguas. Quando nós estamos em casa, que estamos praticando a oração, é importante porque aquilo vai nos ajudar na revelação. Então, nós não vamos ficar no intelecto, porque enquanto nós estamos lendo aqui a Bíblia, óbvio que a gente tudo começa no natural, para depois virar espiritual, certo? Porque essa palavra que está escrita aqui na Bíblia, se não for vivificada, ela é letra, que Paulo disse, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, eu preciso do Espírito Santo vivificando a palavra. Eu não posso dar uma interpretação na palavra. Isso é errado. Isso aí é doutrina errada. Isso mata. Eu acho. Não tem eu acho. O meu intelecto, ele tem capacidade de inventar doutrina. Por isso que Paulo adverte todas as cartas sobre esta situação, de criar doutrina. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos capazes de criar uma doutrina, sem que seja revelação. Não adianta eu só ler a palavra ou ficar estudando com o meu intelecto e não ter a revelação. Então, por isso que eu preciso do Espírito Santo. Então, essa união com o Espírito Santo vai me ajudar na revelação, certo? Então, eu preciso da palavra de Deus revelada. Então, nas pregações, muitas vezes, para quem está acompanhando, orando em casa, estudando a Bíblia, está orando em línguas, louva o Senhor, muitas vezes na pregação vem a palavra revelada. Meu Deus, eu entendi agora o que ela estava dizendo, ou ele, no caso, sabe? Então, é isso aí. Ou então só fica escutando, porque você não é surdo, fica rodando aí na tua cabeça, não muda a tua vida, você fica a mesma pessoa. Ou aquelas pessoas que sabem todos os versículos da Bíblia, ou seja, tem uns chavões gravados lá, na cabeça e fica falando, repetindo.
Por que que a pessoa faz isso? Porque ela quer mostrar que é espiritual. Quem é espiritual não precisa mostrar, vive a vida espiritual. Deus presente. Não tem essa necessidade de ficar falando versículo. Então, se você já tem uma caminhada espiritual, logo você já define esta conversa. Só que a pessoa que quer demonstrar espiritualidade, ela não enxerga, porque ela é cega. Ela não percebe que ela ainda está passando vergonha espiritualmente, porque está falando bobagem. Tá? Então a pessoa faz tudo com a força humana e está com um versículo para dizer que é Deus. E não, nunca ouviu Deus, não tem direção, não sabe como que é andar com Deus, porque você não precisa ficar falando versículo, tem que acontecer as coisas na tua vida. Isso aí que é a transformação. Então a transformação só acontece com a palavra, precisa da Bíblia. Crente, por aí não está lendo Bíblia. Não tem incentivo, porque nenhum pastor lê. Se ele resolver citar, dizer que tem, ou instruir que tem que ler para a Assembleia, ele tem que ser o primeiro a estar cheio com a palavra. Porque senão não tem unção. Fica só ali parado, é uma coisa carnal, da boca. Por isso que não produz fruto. Então tudo que você fala, se é da tua cabeça, se é carne, não produz fruto, não tem resultado. Então não adianta você ficar falando versículo se o Espírito Santo não está atrás. O Espírito Santo, ele tem que estar atrás do que você está falando para acontecer. Por isso que muitas pessoas ficam falando palavra e não acontece nada. Porque é carne, não é espírito, tá? Então o negócio é chegar lá. Nós temos que chegar lá. E lá, eu digo, é na presença de Deus. Chegando na presença de Deus, que é com o poder do Espírito Santo, que ninguém entra na presença de Deus sem que seja o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos levar na presença de Deus. Traz o quadro, por favor. Não, vocês vão praticar. Vocês vão conseguir. Amém. Porque é só lá que vai ter mudança de vida. No outro lugar, não vai ter mudança de vida. Então, aqui está o tabernáculo. Tá? E é bem interessante. Então, o tabernáculo, quando Deus falou para Moisés, constrói o tabernáculo, depois que eles saíram do Egito, e lá no deserto, lá nas imediações lá do Monte Sinai, lá teve o lugar exato que Deus falou, você vai construir o tabernáculo lá, porque agora eu vou estar no meio de vocês. Então, o tabernáculo é o quê? A presença de Deus na nossa vida. Só que agora, o tabernáculo não é uma figura como aqui, onde as pessoas entravam num lugar construído por mãos humanas. O tabernáculo agora é o nosso coração, nascido de novo, onde o Espírito Santo habita, é a palavra, a vida de Deus. Tá? Então, o tabernáculo, Deus falou assim, eu quero agora que você construa o tabernáculo, Moisés, porque eu vou estar presente no meio do povo. Mas, para quê? Para que eles me adorem e eu seja o Deus deles. Porque até então, o Deus deles eram todos os ídolos do Egito. Eles perderam completamente a comunhão com Deus naqueles 400 anos que eles ficaram lá depois que José foi para lá. Certo? Então, sintonizando isso? Amém. Amém. Então, eles vieram todos contaminados com a idolatria do Egito, que para nós, quando lemos a Bíblia hoje, isso mostra a vida carnal. Uma vida sem Deus. Fala de Deus, mas não tem Deus. Então é uma vida na carne, não é uma vida no Espírito, que foi o preço que Jesus pagou para acontecer isso conosco. Sairmos da lei e entrarmos no Espírito. Ele não destituiu a lei, ele cumpriu a lei, para que nós vivamos no Espírito agora. Porque sem o Espírito é impossível cumprir a lei. Então Deus habitava aqui, porque Deus apareceu lá na montanha, numa forma de fogo, que está até hoje queimada, aquele topo da montanha com o fogo de Deus. Já foi provado que aquilo lá é... aquelas pedras estão queimadas com fogo. É a presença de Deus. E à noite ele ficava com a presença dele no fogo, e de dia a nuvem para amainar o calor de 50, 60 graus, sei lá, que faz naquele deserto. É sufocante, mata mesmo. Então ficava
amena a temperatura, ficava agradável. E à noite, porque o frio da noite ia abaixo de 0 lá no deserto. Então à noite o fogo aquecia. Então Deus presente com eles lá. Mas Deus falou assim, não, mas eu quero o tabernáculo para eu estar lá. Então Deus mandou fazer o tabernáculo e oferecer todos os sacrifícios dos animais com derramamento de sangue, já mostrando a vinda, porque era a sombra do que Jesus seria. Jesus é a substância da salvação, certo? É o Deus presente. Isso daqui é a sombra do que viria. Então a sombra é nada, certo? Se você olhar a sombra, eu daqui enxergo a sombra que a luz faz do púlpito ali. Ela não é nada, se eu for olhar, não é nada. A nossa sombra não é nada. Então, por isso que eles não conseguiam mudar de vida, porque era sombra. Mas Deus mostrou, todos vocês são pecadores, de nascença, de coração mesmo, e vocês não têm jeito. Eu só posso pôr uma cobertura nos seus pecados para eu estar com vocês, mas tirar os pecados não. Isso só quando Jesus derramar o sangue. Porque daí você se converte, tem um coração novo, e você não vai andar no pecado, porque você vai cuidar da sua salvação. Certo? Então, só o Espírito Santo é que pode nos levar aonde Deus está. Naquela época, ninguém entrou lá, nunca. Eles tinham que fazer oferta para os pecados todos os dias, porque a lei era composta de, eu não me lembro se é 630 ou 300, 600, sei lá, normas que você tinha que cumprir todo dia. Não dá, né, gente? Então, é lógico que um montão você ia falhar. Então, você tinha que ir lá oferecer, de acordo com a gravidade do seu pecado, você ia oferecer para o sacerdote. Esse aqui é o sumo sacerdote. Olha como ele tinha que se vestir para entrar lá uma vez por ano. Só ele que entrava no lugar santo. Aqui embaixo está bem esclarecido. Porque o tabernáculo propriamente dito é isso aqui. Ou tenda. Ou lugar do testemunho. Isso aqui, a Bíblia chama assim em alguns lugares. Isso tudo aqui é a corte externa. Os átrios externos do Senhor. Na verdade, o tabernáculo é só isso aqui, ok? Então, isso aqui, os átrios externos. Certo? A corte externa. Então, aqui o povão podia vir, trazer o sacrifício. Porque aqui a porta é Jesus. Os judeus entenderam bem quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eles sabem do tabernáculo o que isso quer dizer. Por isso que eles ficaram furiosos com ele. Então, o que você está falando? Se é Deus, só Deus é isso. Porque eles não aceitaram que ele era o Messias. Mas ele já falou dentro da verdade o que ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a porta, eu sou a porta. Certo? A verdade, o que vai me transformar, né? E a vida, que eu recebo dele eternamente. Então, tudo isso aqui já prefigurava Jesus. Só o sacerdote tinha que entrar lá. Então fazia o sacrifício. Primeira ação de graças, a porta. Eu entro. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Jesus, aleluia, amém. Então eu vou pedir perdão dos meus pecados, o sangue. Você não vai fazer um passo a passo, mas a oração é composta disso. E depois, a pia com a água, ficava mais perto para lá um pouco. Depois do sacrifício, os sacerdotes tinham que se lavar. E lá era feito com os espelhos das mulheres que trouxeram, que Deus mandou pedir, e elas deram os espelhos que elas tinham, elas trouxeram do Egito. Então aqui, porque era gigante tudo isso, né, gente? E gigante, tem as medidas. E aqui, o espelho, quando eles se lavavam, eles se viam. Isso é a palavra de Deus, por isso que você tem que ler Bíblia. Porque senão você não se vê, você lá sabe quem você é. Você está se achando. E aí você não está cuidando da tua salvação, como é que vai ser? Por isso que a palavra, ela é a água, a Bíblia diz. Por isso que tinha essa água aqui. Que 10, né? Eles se lavavam, trocavam de roupa porque eles tinham feito o sacrifício. E entrava no
lugar santo, no tabernáculo, que é essa primeira parte. Esse tabernáculo era dividido em dois, mas não no meio. Era uma parte grande, a primeira, e a segunda minúscula, que só cabia a Arca da Aliança. Deus. Não tinha luz. A cobertura aqui eram 7 coberturas das peles, as qualificações das peles, que está tudo na Bíblia, não é o caso de eu ensinar isso agora. Mas tudo tem um sentido. Então era assim, era breu, preto, escuro. Não adiantava arregalar o olho porque não ia ver nada. Mas não tinha iluminação natural lá. Era a presença de Deus, o sumo sacerdote enxergava a luz dele. Que demais, né, gente? Então por isso que quando a gente entra lá, nós começamos a receber luz para a vida. Quem não chega lá não tem luz. Não tem vida espiritual. Então se você não der da sua vida para acontecer isso, Deus não faz nada mais. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele te deu acesso, condição e vida nova. Novo nascimento. Agora você tem que fazer o que é preciso para ele te pegar. Porque na verdade, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter a força dele, porque não é com a minha força. Eu não oro com a minha força, porque com a minha força eu vou dormir, né, gente? Ou então, vá para a Bíblia, eu vou sair, vou andar, fazer coisa. Não, não é com a minha força. Eu não louvo a Deus com a minha força. Eu não me arrependo dos meus pecados com a minha força. Eu não peço perdão com a minha força. Eu não entro lá. E na presença de Deus com a minha força, tudo é Ele, é o Espírito Santo. E como que eu vou ficar livre da minha carnalidade, dos meus pecados? Porque, conforme Paulo diz, ele põe um arrependimento no meu coração. Ele é que põe um arrependimento santo. Então eu me arrependo. E olha, esse arrependimento, para eu entrar lá na presença de Deus, tem que ser de verdade. Ai, Senhor, me perdoa. Nem vem. Porque não é. Tá? Ah, não, diz que eu tenho que pedir perdão. Ai, Deus, perdoa, porque ontem eu nem orei, sabe, Deus? Então perdoa hoje. Ah, porque, sei lá, eu até nem sei. Mas não é nada do coração. Isso não muda a vida. O perdão só é aceito quando você se arrepende e você odeia, e você tem horror, e você não quer. Tá? Senão não é perdão, nem arrependimento. Não é ficar falando, porque diz que tem. Então o Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. Mas você vai continuar fazendo, porque não é do coração. Por que a pessoa não fica livre do pecado? Porque não é arrependimento do coração. Tá valendo? Então eu não posso entrar aqui dentro, que é no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com pecados. Eu tenho que entrar lá com o Espírito Santo lavado no sangue de Jesus, porque eu me arrependi, e lá ele vai começar a transformar a minha vida. A pessoa só tem vida transformada quando ela entra neste lugar aqui, no Santo dos Santos. Então, é por isso que Jesus morreu, por isso que nós temos a Bíblia, por isso que temos o Espírito Santo, por isso que temos a misericórdia de Deus, nosso Pai, né? A benignidade dele, a benevolência, tá? Para nós podermos chegar lá. Então não é assim a vida cristã. Então a vida cristã sem Deus fica maçante. Por quê? Porque não tem relacionamento. Você fica sozinho. Você fala. Falou tanto, saiu de lá do mesmo jeito. Certo? E às vezes você orou, sua emoção até está um pouquinho boa hoje, porque você recebeu uma notícia boa, aconteceu alguma coisa ou vai acontecer, e você se alegrou, você adquiriu uma força. Você sabe disso? Então você, aleluia. Então você está animado, mas é tudo carne, não é nada Deus. Deus não fez nada aí. Por isso que as pessoas não andam com Jesus, não crescem espiritualmente, não dão fruto, porque são enganados pelo bem-estar da alma. Adorou tanto. Nossa, mas foi tão bom, mas foi... Ai, que maravilha, foi só alma. Existe o louvor, sim, mas que só dá bem-estar para a alma. Não muda a vida, porque não se entrega para entrar lá. Tá? Tá valendo isso? Então, mas vê a tua vida, como é que tá? Você tá do mesmo jeito? Você não se entrega. Por que você não se entrega? Porque o Espírito Santo não está presente. Você não se entrega com a sua força. Tudo de Deus é Ele. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Tá entendendo? Você tá fazendo só com a tua força, você não se entrega.
Porque você tem medo. Você não vai se entregar para quem você não conhece. Claro! Agora você encontra um aí na rua hoje, né? Um papinho, uma pessoa agradável e tal. E você pega, então tá aqui, ó. Toma aqui minha carteira, o meu cartão do banco, minha chave da minha casa, do meu carro. Fica à vontade. E sai. Quando você volta, você não tem mais nada. Não é assim. Óbvio que ninguém faz isso. Né? Você só faz isso se você confiar numa pessoa. Não é? Tem muita gente que casa com separação de bens. Por que casa com separação de bens? Não confia. Vai pegar. Ela também, ela é ricaça, o cara é pobre. Vai pegar todo o meu dinheiro, eu não vou querer. E assim também, não é só, né, a mulher que está interessada no homem. O homem também está interessado na posse da mulher. Uma ricaça milionária, eu vou pegar o dinheiro dela. Ficar numa boa, deitadão lá, sem marajar. Então é separação de bens. Não é amor. Não é amor verdadeiro, entendeu? Então se você tem que buscar isso e você tem que pedir para o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa. Tá? Então você vem falar, Espírito Santo, eu preciso que você me ajude a me entregar. O lugar da espera é o pior lugar que tem. Mas é o lugar que vai vir a glória. Mas eu preciso ficar falando disso para você entender cada dia mais que o Espírito Santo está te dando dicas poderosíssimas para você aguentar ficar lá. Porque você sabendo o que você está fazendo, você vai ficar. Porque vai acontecer o romper. Vai, lógico, só que você precisa saber como que você tem que fazer, se posicionar. E olha, leia a Bíblia, estuda a palavra. Estuda a palavra. Porque não adianta você ficar copiando isso tudo que eu estou falando e guardar lá no caderno. Nem isso, gente. Quando eu disse que eu fiquei copiando, é porque eu estava ouvindo, o pastor dele mandava um saco assim de pregações do mês. Eu nem sei quantas pregações que tinham lá. E era tudo novo para mim, eu nunca tinha ouvido isso. Então, às tardes, todas as tardes, eu ia ouvir aquilo. Eu ouvia, estava falando inglês, mas peraí, eu preciso... Sabe assim, que nem você está me ouvindo, mas você pegou uma, duas coisas. Quando você vai embora, o resto você não pegou. Tem muito detalhe importante. Então, eu comecei a escrever em português, para eu fixar mais o que ele estava falando, porque eu estou estudando, eu preciso saber disso. Como é que isso vai entrar na minha vida? Então, eu fiz isso. O objetivo, escrever, porque eu estava traduzindo do inglês para o português e eu queria entender, assimilar aquilo para eu viver. Agora, se você escreve isso daí para ficar lá escrito num caderno lá no fundo da gaveta, você está perdendo seu tempo. Mas você tem que estudar. Que dia que você vai estudar? Bom, primeiro que você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir esses ensinos, mas não são só os ensinos, você tem que estar lá na palavra. Por isso que quando, por exemplo, estou ensinando alguma coisa, eu cito algo do Antigo Testamento, você tem que saber o que está rolando lá. Você nunca leu o Antigo Testamento. Nunca leu. Agora já está na terceira vez? Hã? Sim. Já na terceira vez já está mais familiarizado ou não? Sim. Então vai chegar um dia que aquilo vai estar... E se a gente tivesse começado a ler aquilo com 7 anos? Que maravilha, né? Mas praticando hoje, ia ser uma glória. Tá certo? Então é isso aí. Nós precisamos do Espírito Santo para entrarmos na presença de Deus. Então você vai pedir para ele, me ensina a palavra, vivifica a palavra. Eu quero ter revelação da palavra, eu quero ter o entendimento que a Bíblia diz que é para nós crescermos no entendimento. Não é isso que ela está dizendo? O entendimento da palavra. Então eu preciso do Espírito Santo para eu crescer no entendimento. Porquanto, quando eu escuto a pregação ungida, eu já entendi, já foi para mim aqui, isso é o máximo, é isso que eu vou fazer, eu entendi. Porque se você não entende, você não faz. Então, você, digamos que você não sabe nada de cozinha. Eu vou falar assim, então depois que você cozinhou os ovos, mas que gente que cozinha ovo? Você nunca nem viu. O que você vai fazer? Você vai quebrar ele? Você não vai saber. Você entende? Então, mas você já viu alguém, você já tem uma ideia que fala assim, mas você tem que ter o ovo é cozido. Não precisa falar que é 10 minutos depois de borbulhando. Você já sabe. É assim com a palavra. Se você está lendo, você está estudando, quando a palavra vem e ela vem revelada, você pega na hora, porque você já tem percepção espiritual.
Você tem que ter percepção espiritual. Se não está só aqui, não está adiantando nada. Você vai levar a vida inteira assim e vai ser horrível. Então vamos lá na palavra para ver o que é a vida espiritual? Que é isso que nós vamos falar aqui hoje. Como que é viver no Espírito, amém? Vamos ver isso aí. Tá valendo? Amém. Bom, você não tem que se preocupar que você está com uma urgência de receber resultados na sua vida. Não, você tem que começar. Quem nasceu está com uma expectativa que vai ter 18 anos, 21 anos. Imagina, vai ser uma loucura pro bebê. Certo? Mas vai vivendo que vai aprendendo. Primeira coisa, vai ter que aprender a segurar a mamadeira daqui a pouco. Tem uns espertinhos agora que já estão bem rapidinho com a mamadeira na mão. Né? Tá com um mesinho lá, o bichinho já tá com a mamadeira, coitado, já sabe. Tá esperto. Vai ter que aprender tudo, vai ter que aprender a sentar, engatinhar, andar, cair, bater a boca, levantar. E vai indo, são as etapas. Não adianta você querer ter pressa para resolver a sua vida num minuto, que não, é vida. São passos que tem que ser dados, é um atrás do outro. Mas começa, quem começa, aquilo vai aflorando, vai sendo bom demais, você está crescendo, vai indo. Mas veja aqui, então, Salmo 119, tá? Eu quero mostrar aqui como que é a oração. Por exemplo, então vamos dizer, alguém te dá um carro. Puxa, carro zero, hein? Maravilha! Tá funcionando, claro que tá. Só que não tem gasolina. Tem gasolina, você me deu, tá a chave aqui, tá o carro e daí, hein? Não tem gasolina. O que você tem que fazer? Vai correndo no posto, abastece o seu carro para ele funcionar. Mas tem um outro item. Só a gasolina dentro do carro zero também não vai resolver. Você tem que ligar a ignição, né? Tem uns carros que você tem que pôr a chave, outros que você aperta o botão, depende, é com a modernidade de hoje. Mas tem os que põem a chave. Mas uma vez que você pôs a chave, você tem que virar a chave para o motor funcionar. Então isso chama-se oração. É a palavra de Deus, é a gasolina. Porque sem combustível você não anda? Beleza. Tá, aqui tem os carros elétricos, então pode ser a eletricidade. Também tem essa modernidade. Mas ou é elétrico, ou é a gás, ou é na gasolina. Depende qual que é o combustível ali que vai fazer o carro ter o poder. É a palavra de Deus. Dá para você entender isso? Se você não tem a palavra de Deus, o que adianta? Você nasceu de novo, você está na carne, você não vai expulsar diabo nenhum da sua vida, você não vai ficar livre de nenhum pecado seu, você não vai ver a glória de Deus na sua vida, não vai ter a proteção. Está levando uma vidinha, sabe, assim, de religioso, que vai para a igreja e se der certo, deu, mas não sei como é que faz para dar certo. E eu estou tentando e não estou conseguindo. Então, essa palavra é o combustível, é importantíssimo. Tá certo? Agora, a chave para ligar lá é a oração, que vai fazer tudo acontecer. Esse carro vai andar, a minha vida. A oração é importantíssimo. Tem que ter a palavra de Deus, não é só essa palavra que você escutou desde o dia que você nasceu. Sabe os versículos, né? Até pastora, vem, fala 3, 4 versículos. Mas aonde você está nessa situação? Em um lugar, para de falar, que você sabe. Por que você não pratica então? O que vale é a prática. Mas se você sabe e não pratica, e daí? Olha, até sem guiar, sabia? Eu estou com a chave, o carro está cheio lá, mas eu não ponho na ignição. Não ponho. Mas olha, para guiar, aí você dá uma aula. Meu Deus, quem que aguenta isso? É o tal que fica falando versículo e não pratica. Né, pastora? Certo, e coitada das pessoas, né? Acorda, não adianta. Liga, você tem que orar. E nós já vimos os passos da oração, porque a oração é chegar lá no tabernáculo. É chegar lá onde Deus está. É isso aí, você tem que chegar lá. Senão não vai resolver nada na sua vida. E é bom ajustar e fazer tudo agora, porque é o que nós vamos ser eternamente. Se você tem um relacionamento bom com Deus, Ele que vai te receber lá. Ei, glória.
O próprio Jesus, e fala, olha aqui é o seu lugar. Te abraça muito bem, servo bom e fiel. Eu gosto de você, você fez tudo. Maravilha, vou te coroar. Agora, o galardão que eu vou te dar. Ai, servo, relapso. Sai da minha frente. Ai, gente, nunca, pelo amor de Deus, pensa nisso. Se você não ora de verdade, não entra na presença de Deus, você nem tem esse constrangimento, sabe? E esse medo de haver esse perigo na sua vida. Tá me acompanhando? Porque, gente, a nossa vida é assim, ó, ela vai até lá, ela vai chegar lá. Nós vamos ter que sair daqui um dia. E vamos ter que nos apresentar diante dele. Então, nós temos que ir, gente, bem adequadamente, tá certo? Então, vamos ver isso aqui. Então, se nós orarmos, o nosso modo de andar, de viver, de ser, vai ser diferente das pessoas que não têm Deus, que não oram. É diferente, porque você está vivendo no Espírito. Essa é a chave. Então, Salmo 119, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, na palavra, certo? Amém. Então, são abençoados. É isso aí que ele está falando. A pessoa que anda na palavra de Deus é uma pessoa abençoada. Abençoado não é quantos carros você tem na garagem, só conta no banco, sabe? Não é isso. Os relacionamentos, não é isso. É o quanto que você tem de Deus, você e ele. E aí tá tudo resolvido, cara. Tá me acompanhando? E não adianta querer ficar mostrando para os outros que você tá bem, que você tá ótimo, que você quer. Para, eu tô crescendo. Precisa. Viva feliz, que é isso aí com Deus. Porque luz aparece, ou não? Sim. Ó, tá aqui, ó. Certo? Então não precisa ficar falando, que luz aparece. Aí, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, ou seja, bem-aventurado é abençoado quem guarda a palavra de Deus e os buscam de todo o coração. A palavra de Deus você tem que buscar de todo o coração. Você tem que ter fome, sede da palavra de Deus. Quer mais, quer mais, quer mais. Sabe assim? Aquela fome insaciável. Faminto pela palavra. Isso é a presença do Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito Santo está aí, você tem fome. Você quer saber mais. Você larga, não, agora eu vou lá aprender um pouco. Ai, mas eu quero aprender essa palavra, vou aprender agora. Agora eu quero aprender, vou buscar isso, eu quero saber como é que é. Vou estudar, eu quero saber, deixa eu ouvir como que é isso. Ah, isso é isso. Ah, então é assim que eu tenho que fazer. Nossa, eu vou estudar mais, eu quero saber mais. Tá? A pessoa é abençoada fazendo isso. Aí o versículo 3, olha só. Os que buscam de todo o coração a palavra, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, quem tem a palavra no coração, de verdade, que é no coração, essa pessoa, ela fica livre do pecado. Qual pecado? Os seus. Você só vai saber quais são os seus pecados quando a palavra de Deus está agindo na tua vida. Senão você está se achando uma pessoa maravilhosa. Vou para a igreja todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu sou tão boa, eu ajudo os outros, eu isso e aquilo. Você não está se enxergando. Porque bom é só Deus, ele falou. Você falou bem, quem falou pro cara? Ah, você falou muito bem, porque bom é só Deus. Só. E Paulo complementa, se há alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Então, se começar a sair coisa boa, é Deus. Porque não tem ninguém bom, não. Porque ninguém vai pro céu com essa bondade aí humana. Certo? Então, a oração nasce. É isso que vocês têm que pegar isso, gente. A oração nasce quando a palavra de Deus está vivificada no seu coração. Então, escreve isso, lê lá na sua casa e vai... Meu Deus, é isso que tem que acontecer comigo. A oração nasce, acontece, porque até então nós só falamos. Lembra o caderno com a lista? Eu tenho, hein, gente, várias folhas. E lê e fala tudo, aí aquele outro, essa situação, e aquela e tal, e clama o sangue, e ai, ó Deus, é isso e aquilo, falou, é só você que falou. Não tá errado, tudo bem. A gente começa no natural mesmo. Mas eu tenho que ficar lá, Deus vai vir, calma. Eu falei, ele não apareceu. Só eu que fiquei na situação. Então ele não vai agir.
Aí é que entra a espera. Você vai ter que esperar. Então você pode louvar o Senhor, lá, tipo, mas ai meu Deus, eu estou esperando, ele não apareceu. Esperei com confiança no Senhor, ele veio, está escrito, ele vai vir. O Senhor vai vivificar o meu coração, que está escrito. Davi falou muito bem isso, vivifica o meu coração. Eu venho de manhã te buscar, de tarde, de noite, mas vivifica o meu coração. Para você atender minha oração. Está em Salmos isso. Então tá percebendo que há uma diferença de relacionamento? Não é assim de qualquer jeito. Qualquer um inventa o seu dom, inventa o seu chamado, inventa o que fazer, sem que Deus esteja lá. É sério isso, vai ter que pagar por isso também. Porque além de tudo, tá inventando, tá? Então, o versículo 3, que ele está dizendo aqui, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, se eu estou agindo de acordo com a palavra, o pecado tem que sair da minha vida. Então, tem uma ação aí. A palavra vai me levar a uma ação de eu rejeitar o pecado, porque eu vou enxergar o meu pecado, que até então eu nunca enxerguei. São detalhes, gente. São detalhes do nosso caráter. Por isso que a gente só fica olhando assim. Ninguém saiu sentando a faca do outro, metendo a mão no outro, roubando o carro de um, estragando uma coisa do outro. Ninguém está fazendo isso. Pecado não é só isso. Os piores são os que estão dentro de nós. Nós temos que nos enxergar. O que está vendo? Então a iniquidade é isso, é o pecado. Mas se a palavra está aqui dentro, eu vou começando a enxergar. Quem não tem educação vai começar a ser educado. Você acredita nisso? Claro. Porque a palavra de Deus começa a mostrar atitudes. Não, não é assim. Você começa a enxergar. Porque você começa a enxergar além do natural, no espírito. É bárbaro isso. É maravilhoso. E tem mais, você começa a enxergar se a pessoa gostou ou não. Se você foi agradável ou não. Se você pisou na bola ou não. É o máximo. Amém. Então você vai mudando, você vai ficando uma pessoa fina em Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai encobrir a verdade, que a verdade jamais tem que ser encoberta. Entendam bem isso. Valeu? Então veja lá Salmo, agora quer ver? Isso aí tem a ver com o Salmo 1 que Deus fala para nós. Os 3 primeiros versículos de Salmos. Tá valendo isso? Amém. Gente, mas tem tanta coisa para mostrar e falar dessas coisas maravilhosas que é sem fim. Mas nós temos um tempo limitado, certo? Estou seguindo o relógio. Não se preocupe. Então, Salmos, versículos 1, 2, 3. E ó, vem cá, não adianta querer correr, se apressar, porque é o tempo e o passo e o ritmo é de Deus. Tá? Porque Ele sabe o quanto, a dose e a velocidade, para não acabar com a nossa vida. Tá? O negócio é estar feliz com Ele. Então, Salmos 1, versículos de 1, 2, 3. Bem-aventurado, quer dizer, abençoado, é feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei, na palavra, medita de dia e de noite. Por que ele medita? Os pensamentos agora estão envolvidos com a palavra, de tanto que você busca, de tanto que você vai lá todo dia. Agora você já não pensa mais como as pessoas. Não dá para aguentar uma pessoa que não tem nada de palavra. 2 minutinhos ali, sabe, na feira, qualquer lugar, você encontra lá, tá bom agora. Ficar sentado escutando, não dá. Somente do mundo, sem Deus, conversa de diabo. É isso que você tem que mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida por isso. Porque você agora tem dentro de você essa palavra que fica circulando dentro de você dia e noite. É do seu coração para a sua mente, da sua mente para o seu coração. É isso que tem que ser a sua vida. É óbvio que o povo do mundo vai... Nossa, essa pessoa é diferente, né? Garanto. Isso aí é lavagem cerebral daquela tal pastora. Ela já ouvi falar nela. Como assim? Tipo, não.
Você já viu os crentes andando aí, tudo de Bíblia embaixo do braço? Olha lá, o pastor fez lavagem cerebral, não pode beber nem uma cervejinha. Isso é pastor, porque pôs o pé lá, pronto, já não bebo mais cerveja. É isso aí, põe que eu vou nessa igreja mesmo. Porque ficou livre. Jesus liberta, nós sabemos disso. Nós não precisamos das coisas do mundo. Então, isso são umas coisas assim, grotescas, mas que podem matar a vida espiritual, mas tem outras coisas que eles não entendem e que vêm na nossa... Peraí, não, porque eu não me sinto bem lá agora. Não vou, ai, coisa chata, não dá. Por mais que você ame, direto não dá. De vez em quando você ainda tolera um pouco, mas gente, isso aí é um bombardeio dentro daquilo que mudou a sua vida. Eu não quero mais aquilo. Não dá. Não adianta que é boazinho, que é aquilo tudo. Eu não tenho prazer nisso. Tem prazer estar na palavra. Estão acompanhando? Que a pessoa que muda, ela muda, não é lavagem cerebral. Bom, se o diabo chama isso de lavagem cerebral, antes eu estava mais lavada com as mentiras dele do que tudo. Era dele. Você. E ninguém nunca fala isso. Que a pessoa fez lavagem cerebral, o diabo. Só Deus que faz. Mas então, amém. Faz pro bem, né? Porque eu não vou ser do mundo. Tá valendo? Amém. Essas conversas não servem para nada. 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, tudo que ele está descrevendo aqui, os versículos 1, 2, 3, é a pessoa que nasceu de novo. É isso aqui. Acabou o mundo, ela não é mais aquela pessoa velha. Agora ela é outra, ela não anda mais naqueles lugares. Ela não busca mais conselhos, ideias e relacionamento naqueles lugares. Então o Senhor nos leva para um lugar que é um mundo invisível agora. Você começa a enxergar no invisível. Foi o que Moisés falou, ele viu a terra prometida no invisível, está escrito na Bíblia, né? Então é isso, você vê o céu, o invisível, no Espírito. Por isso que você anda nele. Você acha que dá para andar nas coisas que você nem conhece, mas no Espírito você conhece, porque o seu Espírito é de lá. Olha o que aconteceu quando nós nascemos de novo. O nosso Espírito é do céu. Então nós enxergamos as coisas do céu, por isso que andamos de acordo com o céu, aqui na terra, que não somos mais daqui. Então o nascimento novo é isso. Mas isso acontece através da palavra de Deus e com o Espírito Santo. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo envolvido em si, em tudo na sua vida e não tem a palavra, não aguenta. Ai, vai de vez em quando, ai, eu até estou tentando, porque quer racionalizar e ver se resolve alguma coisa na vida. Não vai. Qual que vai ser o futuro? A sequência vai largar, vai embora, porque não tem prova nenhuma, porque não tem o nascimento novo, né? A nossa prova, o selo, é o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, fomos selados com o Espírito Santo. Imagina isso. Estamos selados. Por isso que nós cremos. Por isso que nós, na hora que nascemos de novo, nós conhecemos Jesus. Gente, intelectualmente isso é absurdo. Intelectualmente, sabe como que eu era desse jeito? Aceitei, nossa, mas veio um amor, eu só quero falar de Jesus, eu gosto de ouvir falar de Jesus, foi isso? Que nasceu de novo. Agora, se a pessoa não for buscar regeneração, fica nesse nascimento novo ali, que durou um pouco, perde a salvação, porque já não se interessa. Então, precisa ser regenerado. Então, vamos botar, gente, combustível aí e a ignição ligada. A oração para ficar aqui tudo funcionando, tá? Então, dentro disso daqui, para andar nisso na vida no Espírito, nós podemos dar o exemplo de Moisés. Muitas pessoas ficam escutando eu falar isso, depois vem falar, né? Ah, tem que pegar o cajado e abrir o mar, né? Que é isso? Como é que está a tua vida? Não está aberto nada, o que você está falando? Quer repetir coisa que não tem a ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre eu tenho que citar o caso de Moisés, porque ele era um homem que andava no Espírito. E o que eu estou falando aqui é o modo de andar no Espírito e não na carne. Andar no poder de Deus, andar no Espírito. Então, quando Moisés chegou de frente para o mar vermelho com o povo que saiu do Egito, e atrás estava o exército de Faraó, e dos lados a montanha, fugir para onde?
Era a morte na certa. Ele ajoelhou e foi orar para Deus. E Deus falou, para de orar. É ação agora. Entendeu? Para de orar, é ação. Estende o seu cajado no mar e vai. Então, se ele não estivesse no Espírito, sabe o que ia ser? Absurdo essa história. Estende o cajado no mar, entra nele e morre afogado. Porque no natural é isso. Quem não tem a visão espiritual. Porque não adianta você querer inventar que você está no Espírito, porque você vai se afogar. É que muitas pessoas acontecem, porque elas querem copiar o que os outros fizeram, ou o que elas ouviram falar sem estar lá. Isso é um mover, é um agir do Espírito na sua vida. Não é mental. É do relacionamento, isso está acontecendo. Vocês estão me acompanhando? Então, foi isso que aconteceu. Moisés, ele estendeu o cajado e disse, abre. E o mar abriu. Porque ele era um homem espiritual e ele tinha a palavra de Deus. Quanto tempo que ele ficou com esse Deus? 40 anos, ouvindo Deus. Tirou tudo que era do Egito, da carne, do mundo, dele. Um cara, sabe, todo, né, cheio de cultura, o modo que foi educado, a fineza e tudo. Ele perdeu isso tudo lá, no deserto, ficando sozinho lá. Precisou esquecer até a língua. Tem 40 anos, nunca mais ele falou aquela língua. Ele nem sabia. Imagina isso. Se agora você vai embora para um lugar que nunca mais você vai ouvir falar português, você vai esquecer. Você vai querer falar, você esquece. Porque você não ouve mais ninguém falando português. Você se desligou completamente. Por isso que ele ficou lá no deserto, com o Jetro, o sogro dele, cuidando lá de ovelhas, sendo pastor. O cara era um supra-sumo, neto do faraó, morando a realeza, no luxo. Sabia falar várias línguas. O cara sabia tudo. Certo? O cara ficou lá, perdeu tudo isso para servir a Deus, ouvindo Deus a palavra. Depois que ele vê na sarça e Deus chama ele, acontece tudo aquilo, ele fica lá, vai face a face com Deus lá na montanha, ouvindo Deus. Isso é intimidade com Deus. É isso que você tem que ter na vida. Vocês estão me acompanhando? É isso que você tem que fazer lá na tua casa. Então, na hora da pior dificuldade da vida dele, foi esse momento. 3 milhões de pessoas atrás dele, o exército faraó lá em cima, enfileirado, já vinha vindo, galopando, o maior exército do mundo. Inclusive o faraó estava junto, do lado as montanhas e aqui o mar. E o povo gritando atrás, olha aí agora! A pressão que veio nele. Ele ajoelhou e falou, Deus só vai fazer. Ele falou, não ora, age. Estende o cajado e abre. Ele estava ligado na palavra. A palavra estava dentro dele. Ele tinha essa vida espiritual com Deus. Então, na hora que ele fez isso, o mar abriu, porque ele não ficou vendo o mar, não ficou escutando o povo gritar, não ficou escutando o diabo falar nada. Ele se ligou na palavra e o milagre aconteceu. É isso que tem que acontecer na vida de cada um para andar com fé. Senão, na hora da dificuldade, não vai acontecer nada. Está valendo isso? Amém. Então é por isso que a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Tem que dominar o seu pensamento. Porque se você lê a palavra, estuda, e tudo que você fala anula o que a palavra diz, você não vai ter milagre nenhum. Você tem que observar suas conversas. Medo, né? Medo é um perigo. Não pode ter medo, porque se você vai andar no Espírito, você não tem medo. Você está confiando. Você está ligado no Espírito, você tem que ter a visão espiritual. Isso é vida no Espírito. Está valendo isso? Isso aqui é tudo um conjunto do que nós estamos trazendo aqui, não é não? Então, não é isso que você quer? Amém. Então veja o Salmo 23 com Davi também, que demais, o que aconteceu com ele. Salmos 23, olha aqui, ó, outro exemplo do que é andar no Espírito. Salmo 23, o versículo 5. Olha só. Versículo 5. Achou, né? Então ele diz assim, ó. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Porque no 4 versículo ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava nessa condição física, natural. No natural ele estava nessa, na pior. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, a tua palavra e o teu espírito me consolam. O consolo de Deus é força. Quer dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então esse lugar que Davi estava era um lugar de medo, um lugar tenebroso, um lugar horrível, porque ele não tinha saída também. Era ali que ele ia ser morto. Por isso que ele falou que é o vale da sombra da morte. Então quem passa por situações difíceis e quase morte, é esse lugar. Mas nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós, que nem Davi tinha. Ele tinha a palavra. Por isso que ele fez essa declaração. Prepara-se, mas eu estou aqui. Ele não estava vendo o vale. Ele estava vendo o Senhor com ele, porque ele era um homem espiritual. A palavra de Deus estava dentro dele. Você vê os salmos, né? Ele tinha a palavra dele, de Deus dentro dele. Então é a mesma coisa com os espias, lá no livro de Números. Moisés diz, vai lá espiar a terra. Pegou, mandou 12. 10 vieram com aquele relatório horroroso. Porque eles olhavam no natural, ó, não dá. Não, a terra realmente emana leite e mel, lugar fabuloso, é bárbaro. Olha aqui o cacho de uva, 2 caras trazendo um cacho de uva. Olha só o tronco do cacho, precisou 2. Então, mas olha, lá tem gigante. Tinha mesmo, e daí? Lá tem gigante e nós somos que nem gafanhoto nos olhos deles, vamos comer que nem pão. Moisés e Caleb, Caleb e Josué disseram, não, eles é que vão virar pão para nós. Nós é que vamos acabar com ele, porque Deus está conosco. Essa é a promessa de Deus, porque tinha a palavra de Deus dentro deles. É diferente. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, qualquer situação que aparece, você fala o que é do natural, você já anulou toda a sua oração. Você está aí fazendo todo dia. Perdeu tempo. Então precisa ter cuidado com o que você fala. É melhor calar a boca. Porque tudo que você fala é o que o médico falou, é o que o cientista falou, é o que o cara lá nos negócios falou, que faz levantamento de cotação, de não sei o quê, é o que o outro está falando. Você está acreditando no que homens estão falando, não no que Deus está falando. Você tem que acreditar no que Deus fala. Uma vez que a palavra está dentro de você, nada chacoalha você, nada balança você. Ainda que os montes se levantem e vão para o mar, creio em ti, ó meu Senhor, que jamais falhará. Está em Isaías. E daí? Acontece o que acontecer. Deus está comigo. Ele vai me transportar se for preciso. Alguma coisa ele vai fazer. Ele está aqui, eu não quero saber. Ele vai me falar o que eu tenho que fazer. Agora, você não tem palavra, você não tem comunhão com o Espírito Santo, você nem conhece Jesus, não tem relacionamento com ele, você está acreditando mesmo que o monte vai transportar e você vai ficar enfiado debaixo dele, morto. Vai acreditar mesmo que os gigantes da terra vão te comer. Pois sim, comeram todos, ficaram todos mortos lá no deserto, 40 anos. Todos que entraram na terra prometida, muitos nem tinham nascido. E outros eram bebezinhos. Tiveram que aprender de Deus toda a palavra para entrar na terra prometida. Para perder tudo que é carne, tudo que veio do Egito. Tá valendo? Isso é vida espiritual. Isso é o que você adquire na espera para mudar você. Você é que precisa de mudança. Para que a situação não submerja você. Estão me entendendo isso? Porque senão a situação vai acabar com a tua vida. Porque o diabo ele só planeja contra nós. Ele está esperando para dar o bote. Está lá. Ele está amoitado, que nem cobra, escondido. A cobra é da cor das folhas, a cor da árvore. Está lá e você nem vê. Está esperando. Um deslize seu crau. O diabo vem. Ninguém quer isso. Então se prepare.
certo? Então é isso aqui. A vida espiritual, ela vai além do natural. Você tem que sair do natural. Para. Nós estamos aqui, nessa terra, mas nós fomos feitos de novo. O Senhor deu um espírito para nós celestial. Tirou aquela morte espiritual. Agora nós temos que andar no espírito. Aprender a andar no espírito. Então, blá, 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 não adianta você ficar pregando para os outros, querendo mostrar. Vive. A maior pregação é a sua vida. Na hora que acontece um bafafá, você está tranquilo. Você não se desesperou, você não ficou doente, você não ficou doido, você não ficou chorando, você não ficou sem rumo. Isso é o natural. Então, vamos ver Marcos capítulo 5, versículo 36. Vamos lá. Olha só, isso aqui é o máximo também. Que Jesus fala para nós aqui agora, essa palavra. Presta atenção. O que Jesus está falando para você? Viver no Espírito, né? Nós estamos atrás disso. Viver no Espírito. Que essa é a condição que nos foi dada. Marcos 5, versículo 36. A filha de Jairo morreu já. Ponto final. Acabou. Morreu. E Jesus ainda está lá, curando a outra, dando testemunho, aquela coisa. E o pessoal aí volta, ele, para de ficar andando atrás dele, porque sua filha já morreu, chega. Mas Jesus escutou, porque ele já sabia que a menina estava morta. Então acontece isso, que não foi nem com Jesus que os caras falaram com o próprio Jairo. Mas Jairo ficou quieto, aguentou firme e foi andando com Jesus. Por quê? Estava crendo nele. Ele vai fazer alguma coisa, não sei o que ele vai fazer, mas que ele vai. Ou então eu nem vou acreditar que minha filha já morreu. Ele teve um procedimento espiritual ali de fé. Óbvio, para a filha ser ressuscitada, porque dependia dele. Então veja isso aí. O 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Crê somente quer dizer, sai fora dos seus limites. Isso é no espírito. Você tem um limite ou não? Claro. Mas sai fora, igual Moisés. Ele saiu dos limites dele para acontecer aquele super milagre. E muitas vezes o mar tem que abrir para nós também, dependendo da situação que nós estamos vivendo. Ou então, nós vamos ter que ver os gigantes mortos no chão, que nem Davi fez, matou Golias. Com que, gente? Ele era desse tamanho, o gigante, vai ver lá quanto que media, de metros. O cara era quase o tamanho desse prédio aqui. Já imaginou isso? E ele caçoando, porque ele ia vencer. Mas ele foi com a palavra em cima de Golias. Ele foi treinado quando ele tinha que enfrentar o urso, é verdade. O leão que ele matou, é verdade. Ele estava mentindo. Lá como pastor, ele não estava na qualificação de um cara de exército para guerrear, mas espiritual ele estava. Porque enquanto pastoreava, ele ficava com Deus, ficava meditando, tocando, louvando, adorando a Deus, buscando Deus. Apareceu o leão, ele matou. Apareceu o urso, ele matou. Com o quê, gente? Ele nem arma tinha. O cajado dele sentou na cabeça do leão, sei lá. Ele matou. Agora ele falou, aqui com você é a mesma coisa que eu vou fazer, porque é Deus. É Deus. Pegou 5 pedrinhas lá e direto na cabeça dele. O cara caiu, ele falou, não, peraí, a tua cabeça vai ter que ser arrancada. Pegou a própria espada dele, que ele nunca tinha pego uma espada na vida. Ele não foi guerrear com armas naturais, foi com espírito. Por isso que o profeta diz, não é com armas nem com exército, mas é com o poder do Espírito Santo que nós vencemos. Estava vendo? Você vai vencer com o poder do Espírito. Ele vai fazer. Amém. Eu te falei, estava lá um bafafá, isso não dá certo, aquilo não dá certo. Eu acordei, o Espírito Santo me explodiu. Ele vai, você está estressado. Eu falei, larguei tudo. Vou esperar em Deus. Estou aqui, Senhor. O Senhor vai agir, eu te louvo, o Senhor é meu Deus. Comecei a glorificar o Senhor, adorar o Senhor, fiquei na paz. Mas não demorou nada, eu cortei telefonema, liga daqui, liga daqui, tudo resolvido.
enquanto eu estava me estressando, passando nervoso, me desgastando, lidando com o diabo, sem que fosse com a força de Deus. Então aprende isso. Se você não é guiado por Deus, você fica lá desgastado, não vai conseguir nada e vai piorar a sua situação. Então, que Jesus falou, se você crer, você verá a glória de Deus. Não falou isso para as irmãs de Lázaro? Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Eu canto lá em casa direto, e aquilo brota, porque eu estou naquilo, não estou pensando no que eu estou fazendo. Gente, Deus tira o peso da nossa vida, tira os fardos, é a unção, né? Tira o jugo. Então, se você conhece o seu Deus, você está feliz, ele está lá no barco com você. Ai, Deus, eu não estou aguentando, não, mas não quero ficar com esse sentimento, não. Vou começar a te adorar agora, nem vou me desligar, não quero saber. Pronto, acabou. Você tem que entrar nessa. Agora, você, por que você não está aguentando? Você quer comandar a tua vida. Descansa. Oração é descansar. Entrar na presença de Deus, descansar, Ele está cuidando, Ele está transformando você. Por isso que você tem que esperar para entrar lá na presença. Tá valendo isso? Vale a pena. Ele é que vai te sustentar. E para tudo você tem que orar. Ele te dá o alô, ó, você tem que orar para isso. Ele te dá o comando. Usa a autoridade, porque nem é ele que vai ficar. Eu vou ficar lá, ai Jesus, encosto, fecha o olho e ele fica fazendo. Não, peraí, não é assim. Ele vai fazer conforme sai de mim. Que ele põe e eu tenho que fazer a parte. Ele está me usando, eu sou o vaso. Vaso vazio não presta para nada. Para nada, nem para enfeite, é horrível. Tem serventia. Vaso é para pôr coisa lá dentro. De Deus. Vocês estão acompanhando? Amém. Então é isso aí. Se você crer, ele está falando, você vai ver a glória de Deus. Então nós temos que viver no Espírito o tempo todo da nossa vida. E começar a enxergar as coisas da família, para você ser o comandante espiritual ali com a autoridade de Deus, para ir afastando tudo, para haver salvação. Tá me acompanhando? Ai, mas só eu, glória a Deus, não vai você e todo mundo pro inferno. Isso daí já prova que não tem espiritualidade nenhuma. Porque eu creio e eu e a minha casa seremos salvos. Está escrito. Crê tu e a sua casa será salva. Basta você viver essa vida com Deus. Porque você tem que enxergar os podres da tua casa, da tua família. Não, ninguém só quer ficar passando lá, ó, caiação. E deixar o pecado ficar lá, rolando, para quando chegar na hora e tudo pro inferno. Não me cobre não, tá errado, vai orar. Vai clamar, todo dia lá. Você na presença de Deus, porque Deus ama a sua família. Só que Ele não pode fazer nada, se você também não faz, né? Você não se santifica, não tem como Deus chegar na tua família. Tá valendo isso? Não é para ficar lá, né? Com lamúrias diante de Deus, vocês estão acompanhando, né? É a autoridade. A autoridade é lamúria? Ah, então tá. Então você entendeu, né? E a autoridade só existe se a palavra de Deus está aqui dentro, funcionando. Tá? Entendeu por que você tem que ler Bíblia? Não é difícil, nada disso que eu estou fazendo. É a coisa mais simples que existe no mundo. Porque você tem o Espírito de Deus aí dentro, habitando no seu espírito. Então, é só ir lá. Não, agora eu vou me encontrar com Deus que vai resolver os meus problemas. Já imaginou se você aceitar isso de verdade? Acabou tudo. Acabou o mal. Ele vai vir, mas ele nunca vai acabar com você. Não, eu vou agora atrás de quem vai resolver o meu problema. Pronto, é isso. É com ele que eu vou. Aqui, ó. Eu vou agora com ele. Porque não adianta fulano, não adianta... Ele já falou ontem. Os homens vão falhar. Você está o quê? Atrás deles? Não é atrás deles, tá? Então, tudo isso é através da oração diária. Vamos ver 2 Coríntios 3, 21. Olha lá. Eu já vou acabar. Tá valendo? Amém. Então, glória a Deus. Glória a Não, Deus. primeira, viu, gente? Primeira Coríntios.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Não acabei de falar isso? Ficar dependendo dos outros. Que glória é essa? Não, ele vai resolver meu problema. Não, vai resolver porque você não quer se mexer em Deus. Então, ele vai fazer, se a pessoa vai fazer isso para mim, eu fico nessa. A hora que o diabo vier de outro lado, não tem quem vai te salvar, te ajudar. Então não se engana que a pessoa vai te ajudar. Não viva nesse nível. Cai fora. Não é por aí. Ele está falando. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, através de Jesus, porque ele falou, olha, se você é de Jesus, ele é de Deus. Então, os seus limites vão desaparecer em Jesus. Você não vai conseguir mudar o que precisa mudar na sua vida com a sua força. Mas Jesus habitando em você, esses problemas que são o limite vão desaparecer. Igual abrir o mar. Porque é Ele que faz. Estão me acompanhando? Então você vai lá, fala, eu quero essa vida espiritual. Eu preciso de você, Espírito Santo. Fica lá esperando. Ele vai vir. Ele vai começar, no começo, talvez, você não perceba que ele está mostrando o seu pecado, a sua altivez mental, o seu orgulho, a sua autossuficiência. Talvez você não perceba que é ele, porque você não está acostumado com a voz dele ainda. O jeito dele falar com você. Porque você está achando que ele vai falar numa voz de trovão ou que vai entrar uma voz ali pela porta. Olha aqui! Não, não vai ser assim. Por isso que você vai ter que se familiarizar com a voz de Deus. A oração em línguas ajuda isso. Você vai saber que é ele. Nossa, faz tempo que Deus estava falando isso. Era ele, né? Puxa vida. Você vai começar a entender que é Deus que está falando com você. Que ele está te mostrando as coisas, tá? A mesma coisa que ele fez com Moisés. Estende o cajado. Mas não para morrer afogado. Para abrir o mar no meio. Escuta, ele saiu dos limites dele, ou não? Gente, olha isso. Você tem que crer que quando você está orando, Deus está lá. Isso que você tem que crer. Põe isso aí dentro do seu coração. E age. Não, Deus está aqui. Não, Deus não está só com a pastora Ana Maria. Claro que não. É para todos. Está com você. Quem invocar o nome dele. E eu vou provar isso agora. Isso que você tem que fazer. Ele está aqui comigo. Eu quero aprender, eu quero viver isso daqui, tá? Então, tudo que Deus está falando aqui para nós é para nós praticarmos. Você vai lá na tua casa. Para não acontecer o que aconteceu com os hebreus que saíram lá do Egito e não acreditaram no que Deus falou, não acreditaram e morreram lá no deserto, que é o último versículo que nós vamos ver, que é Hebreus 4. Eles não acreditaram. Moisés acreditou, mas eles não acreditaram. Então, Hebreus 4, versículos 1 e 2, presta atenção. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, amém? Amém. Você não acha que é um descanso? Deus chama isso de descanso. Você não querer agora resolver com a tua cabeça. Você sabe que você fica maquinando, né, o dia inteiro. Não, isso era melhor assim. Não, se eu fizesse aquilo não, aí você começa a ter ideias, mas nada vai dar certo. Nada vai dar certo, porque não vai resolver. Se acontecer alguma coisinha assim razoável, é por pouco tempo, não resolve. Mas com Deus resolve. Por isso que ele está falando aqui, olha, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. É isso que nós temos que ter medo. Porque a promessa é, descanse em Deus, Ele vai fazer. Não é para você ficar atordoado. Você brigando com tudo. Sabe, é horrível você encontrar com uma pessoa, vou te falar.
Sabe quem ela é? Você. Eu já me encontrei, gente, olha aí, não dá para dar bofetada. Sou eu. Está me atrapalhando, eu não quero isso. E está lá, acabando com a minha vida. Não vai, não ata e nem desata. Está querendo ser Deus, não quer se entregar, que é isso? Eu descobri isso um dia. Disse, não quero. Eu estou mesmo. Estou pensando, tá vendo? Você que está fazendo. Por isso que você está aí, ó, que nem peixe fora d'água lá, querendo nadar na areia. Você está se afogando, morrendo, larga a mão. Eu sou o descanso da sua vida. Olha que maravilha. Então, tem esse medo, essa preocupação de que você não está entrando e recebendo e vivendo o descanso de Deus. Não é para você ficar preocupado com nada. Quando Deus te mostra, meu Deus, é errado. Não, mas você entrega na paz. Você sabe que Deus já está ouvindo a sua oração. Quando você sentar lá para orar, Deus está aqui. Jesus, eu já estava aqui me esperando. Obrigada, porque o Senhor vai agora se apresentar a mim. O Senhor vai tirar as camas dos meus olhos. Eu vou ter um encontro com você hoje. Eu estou aqui para me encontrar com você. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Eu não quero mais ser eu. Mas isso é o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Você vai falar isso, mas é Ele que vai pôr isso com você. Você vai odiar tanto, sabe, o seu pecado, do mesmo tanto que Deus odeia. Eu não quero mais ser isso. Você odiar. Eu não quero nem ver isso mais na minha vida. Isso é o que Deus também não quer. Então agora Ele vem. Aí Ele vai te ajudar. Por isso que você tem que se enxergar. E é com a Bíblia. Então agora veja o versículo 2. Então nós não podemos falhar que nem eles, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o que aconteceu com eles? Eles só viram os limites. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, de limite. Eles só viram o limite. Tem lá gigante, não vai dar. Não, aqui Deus, tem a dó, não tem nem água, não tem pão, não tem isso, só limite. O Deus que abriu o mar no meio ali atrás. Você entende isso? Então, se você não ficar nessa união com Deus direto, você vai ficar nos limites da vida, do mundo. O mundo é isso. Ele não passa disso. Você tem que ralar. Você tem que ficar cansado, exausto e até doente para sobreviver. Isso não é vida de Deus. Não, cai fora disso. Então é isso que ele está dizendo, que nós não podemos viver nessa condição. Então nós temos que entrar na condição da oração. O carro com combustível, que é a palavra, o carro somos nós. O combustível com a palavra e a chave que vai ligar para nos mover e nos levar aonde é bom, aonde Ele quer, no Espírito. Dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Eu quero conhecer a sua voz, Senhor. E é assim que vai funcionar. Tá valendo? Amém. Então, que essa semana vocês meditem bastante nisso para vocês serem abençoados e começarem a dar os passos no Espírito. Bom? Continue orando em línguas e Senhor nosso Deus e Pai, põe a sua mão poderosa sobre todos esses pedidos que estão aqui, estas vidas, estas situações, em nome de Jesus. Senhor, que todos esses problemas sejam tirados dessas vidas, resolvidas. Senhor, e os que precisam de salvação sejam salvos. Eu confesso um milagre para essas pessoas, para essas vidas, agora. Os enfermos sejam curados agora. Jesus, que a tua unção de cura seja liberada e toque agora esses físicos, que essas pessoas recebam a cura agora. E todo relacionamento, toda dificuldade, Senhor, que essas pessoas estão passando, sejam abençoados e libertos e solução para esses problemas, Pai. Em nome de Jesus. Os que estão em casa, abençoe-os agora, Pai glorioso. Estende a sua mão, age agora, tocando essa identidade dessa família. Que haja paz necessária, que haja salvação para os membros das famílias. Que haja, Senhor, a sua provisão
Senhor, com abundância nesses lares, e a saúde física, agora, para os que estão enfermos, que o Senhor toque esses físicos, põe força nesses físicos, age, Pai, tira essa doença agora desse corpo, Jesus, e que eles recebam a cura agora, eu te dei em nome de Jesus, os aflitos recebam a paz, e que a tua palavra tenha vindo, Senhor, para libertar de todas as fortalezas mentais, em nome de Jesus. E para todos que estão aqui presentes, Pai, as tuas bênçãos, Senhor, a resposta de oração, para os que entregaram hoje a oração a Ti, Senhor, que você, com o Teu poder, venha agora trazer o crescimento espiritual para todos, em nome de Jesus. Por isso nós, como os Teus filhos, nós temos agora, Pai, todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus.